A paz do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande bondade para conosco nesta manhã. Que o Senhor possa continuar tomando lugar de honra neste grupo, Papai querido, lugar de honra em nossas vidas. Que todo estudo, todo ensinamento que tenhamos nesta manhã, Senhor amado, venha edificar as nossas vidas. Nós que já estamos participando e daqueles que ainda hão de participar, hão de ouvir esta mensagem, Papai. Que o Senhor possa alcançar cada um de uma forma especial e sobrenatural. Que nosso dia de hoje, Senhor, seja direcionado por Ti através das Tuas santas escrituras. Que o Senhor, que é todo poderoso, o Senhor possa guardar a cada lar aqui representado, a cada vida, a cada família, meu Deus, repreendendo toda a fúria, todo levante, toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, que caia por terra, seja repreendido, aniquilado e destruído, pois a Tua palavra nos garante que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos Seus anjos o Senhor dá ordem a nosso respeito, Senhor. Eu declaro esta palavra viva e eficaz sobre a minha vida, o meu lar e sobre o lar de cada um que está ouvindo, meu Deus. Que tudo nesse dia de hoje seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Que nós possamos, nesse dia de hoje, adorarmos e bendizer ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar início à nossa leitura da Bíblia. Oh, glória! Bendito seja Deus, né? Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 15 de Deuteronômio, né? O ano do cancelamento das dívidas. Eita glória! Eu acho que esse era o ano muito esperado. Vamos cancelar essas dívidas. É ou não é? Eu acho que era. Eu acho que era um ano muito, muito esperado, né? As pessoas vão chegar a esperar chegar o ano do cancelamento da dívida que a gente não vai precisar pagar. Vamos lá, oh glória a Deus, aleluia. Mari e Vivi, vocês estão me escutando? Me dá um retorno que vocês estão ouvindo a gente aí. Coloca nos comentários, por favor. Sim, 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 estou ouvindo, sim. Paz do Senhor, bom dia, missionária Daiane. Amém, bom dia. Amém. Glória a Deus, elas estão ouvindo. Então vamos lá. O ano do cancelamento das dívidas. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida que seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Olha isso. Verso 4. Assim não poderá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor seu Deus e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas nenhuma nação tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor seu Deus lhe está dando, não endureçam o coração nem feche mão para os seus irmãos pobres. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio.
o 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância. Dele generosamente e sem relutância. Sem relutância no coração. Pois, por isso, o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. A libertação de escravos. Se seu compatriota hebreu ou se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, dele a liberdade. E quando o fizer, não mande embora de mãos vazias, dele com generosidade 2 animais do seu rebanho e do produto da sua eira, do seu tanque de prensas uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhes dou essa ordem. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e a sua família e não quer falta de nada, então apanhe um furador de orelhas e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você, nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor e seu Deus o abençoará em tudo o que fizer. As primeiras crias. As primeiras crias. Separe para o Senhor, seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos, e use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou formar manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro comerão, como se a carne da gazela ou do veado, mas não poderá comer o sangue. Derrama-o no chão como se fosse água. Eita glória! Menina. Você viu que Deus não queria nenhum deles pobre no meio deles? Nenhum. Tinham que compartilhar uns com os outros, né? O Senhor queria que eles compartilhassem, né? Para que todos pudessem ter as coisas em comum. Todos. Glórias a Deus, né? Vamos ler a palavra. Eu já vou passar aqui para me ajudarem. Andréia, você pode ajudar lendo? Capítulo, versículo que eu entrei agora, é difícil para Capítulo entrar. 16. Capítulo 16.
Capítulo 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão do lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obras farás. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Começarás a cortar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, os que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer ali habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. A festa do tabernáculo guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te alegrarás, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Deveres dos juízes, versículo 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuais em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátuas a qual o Senhor teu Deus aborrece. Capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassará o seu concerto, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, se te for denunciado e os ouvires, então bem nos inquirirás. E eis que, sendo vontade e certos que se fez tal abominação em Israel,
Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou a mulher, e apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerás. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Consulta dos sacerdotes, versículo 8. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendência nas tuas portas, então se levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes, levitas e aos juízes que houver naqueles dias, e inquirirás que te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandato da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Conforme o mandato da lei te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, e não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerás. E tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, o tema, e nunca mais se ensoberbeça. As eleições e deveres de um rei, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tens todas as gentes que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre os teus irmãos porás reis sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis este caminho. Tampouco para si se multiplicará mulheres para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele terá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os teus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e levitas. Os sacerdotes, levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel das ofertas queimadas do Senhor, e da herança comerão. Pelo que não terão herança no meio dos teus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Estes, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo dos que sacrificaram sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espátua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as suas tribos, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos, e todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas e de todo Israel onde habitar, e vier todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. As abominações das nações são proibidas. Versículo 19.
Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que tal faz coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus, porque todas as nações que hás de possuir porque todas estas nações que hás de ouvir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Senhor teu Deus, não permitiu tais coisas. A promessa de um grande profeta, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis, conforme tudo o que pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais ouvirei este grande fogo, para que não morras. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerás. E se disseres em teu coração, como conhecemos a palavra que o Senhor nos falou, quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal profeta se não cumprir nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou com soberba, e falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Capítulo 19. A quem pertencem os privilégios da cidade de refúgio? Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da terra, que te farás possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, e isso será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali para que viva. Aquele que, por erro, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, como também que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força a sua mão com o machado para cortar, e o ferro soltar do cabo, e ferir o seu próximo, e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Porquanto te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse que daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece o seu próximo e lhe armar ciladas, e se levante contra ele e fere na vida de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciões da sua cidade mandarão, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não poupará, antes tirará o sangue inocente de Israel para que bem suceda. Acerca dos limites e das testemunhas, versículo 14. Não mudes o marco do teu próximo que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres.
Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressões, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naquele dia, e os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, nem vida por vida, olho por olho ou dente por dente, mão por mão ou pé por pé. As leis da guerra, capítulo 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior do número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando for achardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-ás: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra o vosso inimigo, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: quem é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morras na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura se morra na peleja e algum outro a logre. E qual homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para adiante do povo? Quando te achegares a alguma cidade, a combatê-la, a pregar-lhe-ás a paz. E serás que te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributo e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e a todo varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo as mulheres e crianças e os animais, e tudo que houver na cidade. Todo o seu despojo tomarás para ti, comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes destruí-las totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, os heveus e os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizerem os seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade, por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento ao homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberem que não são árvores de comer, destruí-las-ás, cortá-las-ás. Contra a cidade que guerrear, contra ti edificarás baluartes, até que esta seja derribada.
Capítulo 21. Expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus juízes medirão o espaço até a cidade que estiverem ao redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma bezerra de manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com julgo. E os anciões daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado, nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo que o seu dito determinará toda a demanda de toda ferida. E todos os anciões da cidade, mais chegados ao morto, lavrarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos não ouviram. Se propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe serás expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e ao Senhor teu Deus os entregares nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os povos, entre os presos, vires uma mulher formosa à vistas e as cobiçais, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará à tua mesa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois entrarás a ela, e tu serás seu marido e ela tua mulher. E serás que, se te não contentares dela, se a deixares ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e os filhos primogênitos for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é seu. Quando alguém tiver filhos costumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o, eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e o tema. Quando também em algum lugar houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares em um madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eita, glória, glória, glória. Andréa, obrigada, Andréa. Deixei você ler bastante. Glória a Deus, né? Que palavra, né? Que palavra, assim, nós vamos lendo, vamos conhecendo, né? Já pensou os filhos rebeldes? Já pensou se essa moda ainda existe até hoje? Misericórdia, né? Ainda bem que muitas mudaram, né? Glória a Deus por isso. Mas é bom saber como que era, né? E olha aqui, né? Ó, qualquer que foi pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Jesus se fez maldito por nós. Que coisa, né? Jesus se fez maldito
porque ele foi morte de cruz. Jesus se fez maldito por nós, né? Glórias a Deus. Vamos ouvir uma outra oradora. Eita, Glória! Cadê vocês, oradora? Vivi, consegue ler hoje pra gente? Sim, consigo sim. Eita, Glória, amém. Pode ler então, menina. Capítulo 22, acerca do que se perdeu. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de seu irmão, não te furtarás eles, restituí-los-ás sem falta o teu irmão. Se o teu irmão não for teu vizinho, ou tu não conheceres, recolhê-los-ás à sua casa para que fiquem contigo, até que seu irmão os busque, ou tu lhos restitua. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que perder de teu irmão. E tu achares, não te poderás furtá-la a ela. O jumento, que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e eles te furtarás. Sem falta, ajudarás a levantá-lo. Diversas leis. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que se faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, a sua mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixará ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e ameace da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. A lei acerca das borlas. Farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Leis da castidade e do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casai com esta mulher e me achei a ela. Me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciões da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciões: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis que as provas da virgindade de minha filha estenderão a roupa dela diante dos anciões da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, se não achou a moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, e o homem que se deitou com a mulher, e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem despojada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram.
a moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça despojada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso, pois a achou no campo, a moça despojada gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem, que não está despojada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta, e não profanarás o leito de seu pai. Capítulo 23. Pessoas excluídas das Assembleias Santas. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Capítulo 4. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíres do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou uma bênção à maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Não aborrecereis o edomita, pois o teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascem na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Limpeza do acampamento. Quando sair ao exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós algum que, por motivo de poluição noturna, não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerás nele. Porém, em declinando a tarde, levantar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Versículo 12. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando se abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecastes. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-lhes os teus inimigos, porquanto o teu acampamento será santo, para que ele não seja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Acerca de fugitivos, prostitutas e usura. Versículo 15. Não entregarás a teu senhor o escravo que, tendo fugido dele, a se acolher a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume de emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestará com juros, porém o teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em
empreendimentos na terra, a qual possa possuir. Acerca de votos. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferirem os teus lábios, isso guardarás, e o farás porque votastes livremente ao Senhor teu Deus que te falastes com a tua boca. 24. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até fartares, porém, não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém, a seara não meterás a foice. Acerca do divórcio, capítulo 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos teus olhos, por ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der a mão e a despedir de casa, e ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este lhe aborrecer, ele lavrar termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomar e despojá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Leis de caráter humanitário. Versículo 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e proverá felicidade à mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se achar alguém que tendo roubado um dentre os teus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vendes, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem diligência, cuidado de fazer segundo tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tem ordenado. Terás cuidado de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Sem prestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor, e se pondo o sol, restituir-lhes-ás sem falta o penhor, para que durma o seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, para que te ordeno, para que faça isso. Quanto no teu campo, cegarás a masse, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para
para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para os estrangeiros, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tomarás e rebuscá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Será o restante. Lembrar-te-ás de que fostes escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. A pena de açoites. Capítulo 25. E havendo contenda entre alguns, e vieram a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com o número de açoites, segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhes der mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Versículo 5. Se irmãos morrerem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão, falecido, para que o nome dele não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar o seu irmão, nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciões da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir em dizer, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões, e lhe descalçará a sandália do pé, ele cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão, e o nome da sua casa se chamará em Israel, a casa do descalçado. Quando brigarem dois homens, ou contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-as a mão, não olharás com piedade. Pesos e medidas justos. Na tua bolsa não terás peso diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Amaleque será destruído. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus se houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para que possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueças. Capítulo 26. As primícias da terra. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares,
Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, e te dá o Senhor teu Deus, e porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naquele dia for sacerdote, e lhe dirás: Hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com, com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu nossa voz e atendeu para nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo bem que o Senhor lhe deu, e tem dado a ti e a sua casa. Tu, a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Os dízimos. Versículo 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é dos dízimos, então os dará ao levita e os estrangeiros, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os seus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi, do meu luto, e deles nada tirei, enquanto imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos destes, como juraste aos nossos pais, terra que emana leite e mel. Exortação à obediência. Versículo 16. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos de juízo. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que serás por Deus, e que andarás nos teus caminhos e guardarás os teus estatutos, e os teus mandamentos e os teus juízos, e dará ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer: Ele serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para que assim se exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Vivi. Meu Deus do céu, olha aqui como Deus fala aqui, né, no 18, né? E hoje o Senhor declarou a vocês: são meu povo, o seu tesouro pessoal. Olha que maravilha, né? Como Deus ele fala, né, com o povo dele, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os mandamentos e tal. Mas ele se refere ao povo como tesouro pessoal. Ou seja, vocês são meus, é o meu tesouro, tá aqui na minha caixinha de tesouro, é meu, não é mais de ninguém.
Por isso que eu não aceito dividir vocês com ninguém, não aceito mistura, não quero saber de outro povo junto com vocês, né? Por isso que Deus, ele sempre trazia ali o povo para estar na intimidade com ele, né? E fala dos dízimos, da importância de você dar o dízimo, de você estar ali, né? É que nós possamos olhar. Eu quero falar uma coisa com vocês sobre amanhã. Vamos tirar nossa foto, meninas? Vamos tirar nossa fotinho. E hoje nós estamos de parabéns. 10 capítulos por dia, nós lemos até mais. Ô, Glória! Vamos tirar nossa fotinho, que depois eu vou conversar sobre amanhã, tá? Então vamos lá. Glória a Deus. 1, 2, 3 e já. Calma aí, deixa eu tirar de novo. Vou botar meu óculos. 3 e já. Aí, todo mundo saiu, minha mãe também. Glória a Deus, né? E, Beijo no coração. ok. Olha, Isso meninas, aí. deixa só eu finalizar aqui, né, a nossa leitura de